Olá, começa agora o Mais Esportes e o meu convidado de hoje, ele construiu a sua vida no futebol no Guarani. De 2011 a 2015 foi o observador do clube. A partir de 2016 ele foi o auxiliar do Sub-11 e Sub-13. A partir de 2017, auxiliar do Sub-15. No ano seguinte, auxiliar e coordenador do Sub-17. Em 2019, coordenador técnico das categorias de base do clube. E em 2020, desde 2020, é o treinador do Sub-20. Alexandre Pena, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do Mais Esportes. E o que você julga que foi mais importante a cada ano você ir subindo, começando no Sub-12, Sub-13, 15, 17, até chegar na equipe Sub-20 do Guarani. Seja bem-vindo ao Mais Esportes. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado ao Mais Esporte. Eu acho que foi um processo de aprendizado desde o início. Eu fiz a base no Guarani, de 86 a 92, a base onde teve Amoroso, Luizão, Pitarelli, o Gleger, outros jogadores, se a gente ficar falando aqui, vai longe. Saí, acabei fazendo outras coisas, e aí volto para o futebol em 2011, como observador, rodando a cidade, porque conhece um, conhece outro, vai colocando, mandando para cá. E aí em 2016 eu tive a oportunidade de ser convidado a participar da comissão técnica do Sub-11 e Sub-13. E assim, aflora tudo aquilo que você viveu no passado, né? Volta aquela emoção, volta o frio na barriga, volta aquela sensação de estar na beira do campo, lidando com garotos com 11 anos de idade, que começou. E foi uma campanha muito boa, nós fomos vice-campeão paulista naquele ano, do Sub-11. Perdemos só 2 partidas e perdemos a final para o Palmeiras. E aí resgatou, apareceu, aí houve o convite para o ano seguinte, para a comissão assumir o Sub-15, então eu venho de auxiliar para cá. E a sequência, como você falou, então essa etapa sendo feita idade por idade, vai te dando respaldo, vai vendo o que você precisa fazer, e eu acho que só alimentou. Nesse meio do caminho eu fui fazendo os cursos, fui tentando se aperfeiçoar nessa área aqui, e hoje eu acumulo a função de coordenador técnico nas categorias de base do 15 até o 20 e também o treinador do Sub-20. Alexandre, eu falei na minha abertura que você foi observador do clube de 2011 a 2015. Qual que é a tarefa? Como é que é o seu trabalho? O que você tinha que fazer no dia a dia? O observador do clube, basicamente ele é um olheiro, se a gente fosse falar nos termos antigos, né? Então ele vai lá, tem um jogo de bairro no final de semana. Ele vai lá, senta e fica olhando. Aí você pinça uma pecinha dali, indica aqui para o clube, dá uma olhadinha nesse garoto, eu acho que ele é interessante. Aí tem torneios de colégio, em Camboriú, em Santa Catarina, em Florianópolis. Aí, vai lá, dá uma olhadinha lá. Então viaja todo o país. Assim, no meu caso eu não fiquei muito fora, né? Eu ficava mais dentro do estado aqui, uma competição ou outra eu ia esporádica por convite, e aí acompanhando, mas sempre na região aqui, né, do estado de São Paulo, para você poder colocar. Então você tinha essa situação, você pegar e trazer o garoto para dar uma olhada. Então eu fiquei esses anos aqui, até para voltar, porque como eu fui ex-atleta, você tem aquela questão de reaproximação, de como vai ser, tem alguns que tem porta aberta, tem alguns que acabam não tendo porta aberta, né? Então tem essa dificuldade, então vim aproximando. E aí o que vai te validando se você continua ou não? Se você vai lá ver um jogador, indica para cá e o jogador é mais ou menos, você acaba perdendo credibilidade. Se o jogador consegue ficar no clube, consegue jogar, aí fala, peraí, é aquela coisa assim, ele tem bons olhos, ele consegue olhar assim. Então foi passando esses 4, 5 anos assim, nessa toada, se aproximando um pouquinho, às vezes um pouquinho mais longe, às vezes um pouquinho mais perto. E aí em 2016 teve o convite para participar da comissão técnica. Como é que foi esse período que você estava tentando chegar ao futebol profissional? Você sempre teve o sonho de ser jogador. Como é que foi um pouquinho a sua adolescência, Alexandre? Eu com 13 anos, eu entrei na categoria de base. Naquela época se chamava ainda dente de leite, né? Hoje mudou as nomenclaturas, né? Mas era o dente de leite que tinha. E eu venho para cá com 13 anos, em 86.
E aí vou fazendo o caminho normal de qualquer atleta, de qualquer garoto que tem o sonho, chegar no sub-15, aí a gente tinha o sub-15A, o sub-15B, depois o sub-17A, o sub-17B, que na época era infantil e juvenil, aí chegava nos júniors. Na minha época tinha a diferença que tinham aspirantes, hoje pouco comentado, uma competição, mas os aspirantes que sempre era preliminar dos jogos, era uma coisa muito boa, porque você já sentiu o calor da torcida no campo. E a torcida parece que já conhecia. Eu já conhecia, ela já via lá, pô, tô vendo jogar o aspirante lá, eu lembro de um jogo aqui, no Brinco, um pouco mais pra frente isso daí, que nós ganhamos do time da Vina de Cima ali, e foi 7-2, o Namoroso faz 4 gols. Porque depois da 10ª falta, você batia a falta direto, sem barreira, da meia-lua lá. Então era tudo uma dinâmica que tinha. Isso vai só te alimentando, isso vai te dar condições. Mas quando eu estava com 19 anos, não tinha deslanchado, não tinha outros garotos da minha idade, colegas já estavam já em outras situações. Eu falei, eu acho melhor a gente ter sangue frio e dar um passo para trás, sair, tentar fazer outras coisas, né? Mas sempre ficou aquele gostinho de quero mais. O futebol é muito dinâmico. Eu falo que ele não é justo. Ele não é injusto. Não é isso. Tem muita gente boa, mas ele não é justo. Aquele cara que planta, faz direitinho, vai colocando lá, nem sempre ele consegue ter, porque ele precisa estar no momento certo e na hora certa. E aí conta com sorte, com qualidade, está no momento, no lugar, entendeu? E quando eu tive uma chance de sair do Guarani para ir para outro clube, a família não deixou. E aí você acaba não sendo mais bem visto dentro do clube, né? Não só o Guarani, mas todos os clubes são assim. Eu tenho um jogador que eu tenho condição de emprestá-lo, e aí a família não quer, acaba... E o esporte precisa daquela dedicação total. Dedicação 100%. Não dá, infelizmente o esporte de alto rendimento precisa de dedicação 100%. Até uma discussão que a gente tem ali, né, da questão da escola, tudo, que pega muito no pé, todo mundo tem que estudar. Falo, gente, tem que tentar levar assim, mas você tem que se dedicar 100%. Ainda mais hoje em dia, com o vigor físico, com a questão de densidade dos jogos, tudo. Hoje a ferramenta do atleta é o corpo dele. Se ele não cuidar, se ele não se cuidar, ele vai ter dificuldade em chegar no profissional. Alexandre, como é que é o trabalho de categoria de base? Porque você estava passando sub-13, sub-15, 17, sub-20. Cada categoria tem um enfoque, tem uma preocupação com a vida do jogador fora do clube, com a escola que você já citou aqui. Como é que é esse passo no futebol? É uma construção, né? O sub-11 eu considero como um futebol ainda lúdico, onde você realmente tem que ensinar, é um professor, tem que pegar na mão, tem que saber como é que fala com o atleta, tem que ter um pouco de cobrança, mas dentro da quantidade certa, porque ele ainda está na fase de formação, como pessoa, como atleta, como tudo. Então, é hora de você começar a ensinar os fundamentos, ensinar ele a gostar de jogar bola, porque não tem que ser uma obrigação, tem que ser um gosto, tá? Então, isso você faz no sub-11. A transição para o sub-13, ela mantém todo esse lado lúdico ainda, só que o sub-11 hoje é um campo reduzido, onde joga 8 na linha, 1 no gol, com um gol do tamanho de gol de society, de futebol society. E você pode trocar, entrar e sair. Então, o que acontece? Ele é um salão, um futebol de salão, em dimensões maiores. Então, eu posso entrar, converso com o treinador, saio, volto de novo, e aí você pode seguir. O sub-13 já tem o cenário de uma competição já como é a do profissional. É o campo nas dimensões normais, é 11 contra 11, já tem uma certa pegada um pouco maior, mas ainda tem que se trabalhar a questão de emocional do garoto, porque você tem que construir. A preocupação da nossa categoria de base não é só formar um atleta, é formar um ser humano, uma pessoa que ele saia daqui e, se não virar jogador, tenha condições de ter dignidade e honra para poder continuar a sua vida. E você tem que fazer isso desde o sub-11. No 11 ainda o garotinho, aquela coisa. O 13, o garoto já tem hoje, ainda mais hoje em dia, com internet, com celular, com um monte de coisa, já tem uma outra percepção. Então você começa a introduzir um pouquinho mais de cobrança, um pouquinho mais de seriedade no que está sendo acontecendo. São categorias que você treina de 2 a 3 vezes por semana, não treina mais que isso. Então os treinos são esporádicos. Eu brinco que nessa idade é muito patrocínio,
porque o pai tem que querer, o pai tem que estar acompanhando, tem que estar levando, porque você não pode alojar nenhum garoto menor que 14 anos, então você tem essa dificuldade. Então, o 11 e o 13, eles são fases lúdicas, onde você depende muito da família, do apoio que está lá para poder estar te ajudando, e depende também das pessoas que estão com os garotos, os professores, o preparador físico. Tem que ter um pouco o lado de esporte, sim, de competição, sim, mas tem que ver o lado da criança, como amadurecimento, como crescimento, corrigir quando ela fez a coisa errada, elogiar quando ela fizer a coisa certa, não só cobrar negativamente. Aí quando você vai para um sub-15, você já começa a ter uma situação que você tem que deixar um pouco de lado, não totalmente, mas deixar um pouco de lado o paizão, o professor, aquela coisa, e já começar a introduzir esse tipo de professor na área de competição, de alto rendimento mesmo. Porque já tem seleção brasileira sub-15, já tem competições internacionais sub-15, tem a Copa Nike sub-15, então é uma competição que já te dá um vislumbre muito grande. Então já é um pouco mais assim, mais realmente competição e por trás psicólogo, coordenação, comissão técnica, segurando. Parte tática, técnica, ele já começa. Aí você, até no 11, eu falei lúdico, deixa lá, o jogador vaga de atacante, vem de zagueiro, você deixa tentar descobrir a posição que ele quer. No 13, você já começa a desenhar um pouquinho aonde que o garoto tem a habilidade para poder jogar. No 15, não, ele já tem uma obrigação tática, tem uma obrigação técnica, tem uma obrigação em conjunto, grupo, porque você joga um coletivo, então individual você não vai resolver nada. Você tem que começar a colocar isso na cabeça do garoto. No 17, a chave já vira por uma competição realmente, porque eu estou próximo a virar profissional. Com 17 anos, 16 anos, eu posso assinar meu contrato profissional. O primeiro contrato profissional eu posso assinar com 16 anos. Então, já é realmente querer. Eu quero ser, eu quero colocar. E para isso, o treinamento é mais rígido, a cobrança é maior, o erro tem que ser menor, porque no 15 você pode errar e colocar, mas o erro desse tem que ser menor, tem que ter um crescimento. Então, do 11 até o 17, o garoto tem que estar numa ascensão. Se você pegar garotos, eu cansei de ver com 13 anos, com 15 anos, que estão prontos, que são fenômenos. Você vê jogar por aí, você fala, pode falar que esse garoto vai virar jogador profissional. Não chega no 17. Porque ele tem que ter uma continuidade, ele tem que continuar evoluindo para poder chegar. Porque o profissional exige isso. Então ele tem que vir, e a pior fase é o sub-17. Porque a transição do 17 para o 20 é a mais apertada que tem. Por quê? Porque você vai para o sub-20 com 3 anos, com 18, com 19 e com 20. Então essa transição do sub-17 para o sub-20 é a pior que tem. É onde o funil grande, né? Se aperta de tal jeito, porque o cara que não conseguir jogar no primeiro ano no sub-20, o time manda embora. E ele jogou 17 às vezes, mas ele não está pronto, ou emocionalmente, ou com qualidade para poder colocar. Então é a pior transição. É onde realmente o funil aperta bastante para uma categoria sub-20. E o sub-20 é muito próximo do profissional. Já tem que entender como profissional, tem alguns atletas que já são profissionais, já recebem o salário, tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina, é o que é um profissional. Para quando ele chegar no profissional, ele não sentir tanto, entendeu? Já vou falar mais sobre essa transição do sub-20 para o profissional. Antes, qual que é a importância dessa parte acadêmica, do estudo, de ter uma licença da CBF para trabalhar no futebol? Eu sempre achei interessante, e aí eu tive a oportunidade de fazer a licença B em 2017. Quando eu realmente voltei para o futebol, eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo, entender qual que é o caminho que está pensando em se seguir. Muita gente falava, tinha licença fora da UEFA na Europa, já tinha a AFA na Argentina, né? A Conmebol reconhecia a AFA, a CBF Academy vinha lutando para que isso fosse homologado no Brasil. Então eu falei, eu preciso começar, eu preciso entender se o que eu acho de futebol está no caminho certo ou não. Não é o curso que vai te mudar o que você é, o que você não, ou deixa de ser, mas ele vai te dar um norte. Então eu falei, eu preciso fazer o curso para poder saber o que o mundo hoje em dia, né, coloca como linha de trabalho em relação a isso. E por esse aspecto foi muito bom, porque eu sentei durante 12 dias, a gente fez em São Paulo a licença B, e você escuta
que acho que o que mais tira de lição ali é que você está no caminho certo. O que você pensa do futebol é realmente que hoje em dia vários pensam. Tem ideias contrárias, aquela coisa sempre vai ter, 2, 3 posições, entendeu? Mas vários pensam em relação a isso. Eu fiz isso em 2017, alguns têm um entendimento dessa questão da obrigatoriedade, eu acho que ainda precisa ser discutido, precisa ser colocado, mas como alinhamento e referência para um padrão, tem que ser seguida. Então hoje a Federação Paulista mesmo colocou um comunicado que esse ano aqui, o 15, o 17 e o 20, o treinador precisa ter no mínimo a licença B, para poder já padronizar, e já colocou que nos próximos anos ela vai começar a cobrar. Hoje o treinador do profissional, para sentar no banco de reserva, que não joga Libertadores, não joga Conmebol, tem que ter a licença A, senão ele não pode sentar, entendeu? Então foi algumas coisas que foi acontecendo, foi evoluindo, isso lá em 2017, hoje nós estamos em 2022, se passaram-se 5 anos, né? Então foi uma coisa que evoluiu, vai colocar. E ela é muito importante, porque ela te dá um norte, e aí dentro da sua filosofia de trabalho, do que você acha que é praticável, você coloca em prática ou não, entendeu? O curso da CBF, ele é mais parte tática do futebol ou ele abrange tudo? A licença B, que é exclusiva para a categoria de base, ela abrange tudo. Você fala desde jurídico, você fala de arbitragem, você fala de parte tática, você fala de parte técnica, você fala de comportamento, entendeu? Então é um curso que te dá vários setores da dinâmica do futebol. Então ela vai pincelando ali cada momento, entendeu? Aí tem as aulas práticas, onde treinadores que já são mais renomados vêm trabalhar com a gente, né? Tem de goleiro, então tem uma pincelada de um todo, porque normalmente as comissões técnicas das categorias de base, pelo menos sub-15 e sub-17, são bem enxutas. Tirando os times grandes que têm um pouco mais de staff, os times menores têm um staff bem reduzido. Então o treinador ele tem uma noção do que é um jurídico, de um contrato que pode fazer, quando o cara pode assinar uma formação, quando não pode, o que garante isso para o clube, o que não garante, entendeu? Passa também uma parte de preparação física, então você tem uma aula, tem uma matéria específica de preparação física, para o treinador também saber o que o preparador físico está com ele trabalhando. Então ele te dá um cenário bem amplo, bem expandido. A licença A já é um pouquinho mais voltada para a parte técnica e tática, por já estar num estágio um pouquinho mais acima, então ele te dá a B como base de tudo, e a licença A, realmente, a licença A eu fiz, era 2020, até a pandemia parou, eu finalizei ela ano passado, então eu tive professores como Eduardo Batista, como Leandro Zago, como Wagner Mancini, então o Ederson Moreira, então treinadores renomados que tiveram grandes resultados nas suas carreiras, né, como futebol, e passam um pouco da sua experiência. É aquela troca de informações que às vezes é muito mais o network do curso do que só propriamente a aula. Eu fiz o curso com o Alex, treinador de São Paulo hoje, que foi ex-jogador, com o Anderson, lateral direito, com o Roberval Davino, que é treinador. Então assim, você vai colocando as pessoas ali para você colocar. Então essa troca de informações, o network, o aprendizado, isso realmente você carrega para a sua vida inteira e você só vai evoluindo quanto a isso. Alexandre, além dessa experiência teórica que você teve com o curso da CBF, você fez estágio na Itália também. Como é que foi essa passagem na sua vida? O que você conseguiu observar do futebol italiano, extrair e trazer aqui? Eu tive a felicidade, no caminho aí, tinha um amigo nosso que jogou na base aqui, estava na Itália nessa época lá, e aí eu fui visitá-lo. E ele estava na semana de treinamento, e foi uma semana que tinha jogos das seleções, e era uma semana, então, tinha folga do calendário europeu. Então, foi uma semana só de treino, e eu pude acompanhar lá no Parma, lá, e tive a felicidade de passar uma semana lá, vendo o treinamento. O time do Parma era suprassumo na época, era Buffon, Thuram, Cannavaro, Benarrivo, Amoroso, Crespo, Fuzé. Então, assim, era... para quem gosta de futebol e colocava lá, pena tinha que você não tinha, ali, né? Pena que você não tinha celular que te tirava foto, que você colocava todo. Então foi uma semana de muito treinamento. Lá você entende por que o futebol europeu quer o talento brasileiro,
porque eles têm uma tática muito bem desenhada, que já vem desde baixo, já até em categorias do 11, do 13, já é tática, posicionamento, comprometimento, respeito à estrutura que foi desenhada, só que ele precisa daquele jeitinho brasileiro, que é o jogador que quebra uma linha de passe, que faz um drible, porque senão fica exatamente em composição tática. E é um pouco do que o brasileiro sofreu no início lá. Eles vão para lá querendo só jogar bola, elas têm que recompor, você tem que marcar. Então, eu via os treinos e olhava, nossa, no Brasil eu não vejo um jogador de atacante voltando no meio de campo para poder fechar a linha de passe. Não, lá você tem essa função tática. Você joga taticamente. Obrigado a fazer isso. Você joga com a bola, você joga sem a bola. Então, essa é uma coisa que eu carrego até hoje, que eu acho que foi muito bom. Só de visualizar e escutar ele dando treino, acompanhando, você percebe que faz parte hoje uma organização tática com responsabilidade. Isso não quer dizer que você tem que só marcar, mas você tem que ter hoje taticamente um jogo onde cada peça tem a sua função determinada no jogo. Com essa sua experiência então de Itália, de ser treinador de categoria de base aqui no país, com esse network que você fez com outros treinadores, como é que você enxerga o momento que nós estamos vivendo do futebol brasileiro com os treinadores estrangeiros? Então, o Palmeiras com o Abel, o Flamengo com o Paulo Sousa, o Atlético Mineiro com o Antônio Mohamed, Fortaleza com o Vojvoda e por aí vai. Como é que você vê esses treinadores estrangeiros aqui no país? A gente ficou para trás mesmo, é um mundo globalizado e isso é cada vez mais comum e vai ser daqui para frente. Como é que você analisa essa busca dos clubes brasileiros por treinadores de fora? Eu acho que neste momento é muito uma onda de tá dando certo, então vamos fazer, né? Até que a gente teve exemplos negativos que passaram pelo Santos, outros times que acabaram sendo demitidos e não conseguiram colocar. Mas o que eu acho que faltou para o brasileiro, se a gente voltar lá atrás, você vai ao Luxemburgo, o que ele implantou na época dele, ele era revolucionário, mas ele nunca escreveu um livro. Aí você vai para Portugal, que é onde hoje a febre do futebol. A cada 2 meses o português lança um livro. O Abel acabou de lançar um livro agora. E hoje você vai fazer os cursos, qual é a literatura que você tem embasada? O português. Até pela língua ser fácil de você estar colocando, mas é espanhol e português. Então você vai lá, os livros de referência dos estudiosos que colocar, é o português e é o espanhol. Mas por quê? Porque eles passaram para o papel o que acontece na prática. O nosso bobinho chama rondo para eles. Não é nada mais que juntar uma rodinha aqui e ficar tocando a bola do bobinho, que a gente já fazia antes. Então, o que aconteceu? Nós não tivemos isso no Brasil. Ou por acomodação dos treinadores, ou por durante muito tempo a gente ser realmente muito na frente de todos, e aí achava que não precisava. O Luxemburgo foi treinador do Real Madrid, o Filipão foi treinador de Portugal. Então, assim, mas agora é a vez dele. Não, esse pessoal, eles ficaram no tempo deles, no modo deles. E os portugueses, os espanhóis, os argentinos começaram, aí você tem São Paulo, você vai ficando Crespo para colocar lá, indo para mercado e começando a trabalhar. E aí o que acontece? A dinâmica de treino deles vem da própria cultura deles. É intensa, é com movimentação, não é parada, coisa que não é o perfil do brasileiro. Você pega os nossos treinadores brasileiros, ele não tem essa. Você pode ver que você vai pegando o Rogério Ceni, ele tem um auxiliar estrangeiro. Você vai pegar o outro treinador, tem um auxiliar diferente. Então, quando você junta nesse formato, você tem isso daí. Então, assim, é um momento onde existe uma diferença dos treinadores que vêm da Europa. O brasileiro sofre para ir para a Europa, ou para a Ásia, ou para... Alguns vão bastante para a Arábia, para a região ali. Por quê? Porque tem essa facilidade. O inglês também, lá fora, é muito exigido para você poder colocar. Mas falta essa sim, se mostrar, se vender. O que vem no treinador brasileiro hoje? Uma campanha de um brasileiro, de um paulista, de uma sul-americana, de uma Libertadores. Isso mostra o brasileiro para fora. Aí você vê hoje, os estudos do time brasileiro não está em buscar um treinador do Brasil que está desempregado. Ele vai fazer a pesquisa do treinador da onde? Lá de Portugal ou da Espanha que está desempregado, ou está fazendo uma campanha razoável num time
que assim, nada conta, mas se a gente pegar o Campeonato Paulista nosso hoje, ele é mais forte que muito campeonato europeu, de países assim, com menos expressão. O Paulista, que é um estado dentro do Brasil. Quando você pega um campeonato brasileiro nosso, você pode comparar ele a um campeonato francês. Quantos times tem no campeonato francês? Nossa, de ponta. Quantos times tem no campeonato espanhol de ponta? Aí quem você vai pegar que é mais referência ali? A Premier League? Acho que sim, pela intensidade, colocar, seria o campeonato que está lá na frente. Mas espanhol, italiano, antigamente você tinha os jogadores na Itália, eram todos estrangeiros. Aí foi colocando as regras que tem lá, você vê hoje, você assistir agora Milan e Torino, é um jogo que a gente joga no Paulista hoje, você está falando do Milan, entendeu? Que já teve melhores do mundo, que já teve, eu colocar assim. Então é delicado esse momento, eu acho que está passando por uma transição, realmente aquele ciclo, está no momento do ciclo dos treinadores europeus ter as chances deles aqui, alguns vão aproveitar, outros vão ter dificuldade. Você pode ver, o próprio São Paulo teve Santos e teve Atlético Mineiro com duas potências de jogadores e não conseguiu colocar. Você tem hoje o Flamengo com o português, que o Flamengo é uma seleção, não é um time. O Atlético Mineiro hoje é uma seleção, não é um time. Facilita muito o trabalho, porque hoje o jogador, eu vi uma pesquisa recentemente, que nos próximos 10 anos, isso tem o quê? Um ano e pouco, vai mudar o tipo de jogador que vai ser captado. Vai pegar jogador inteligente. Jogador que tenha essa leitura já hoje, porque é muito mais fácil dar um treino para um jogador inteligente do que aquele jogador que só faz o que você pedir para ele fazer. Então, vai haver essa mudança e vai colocar. Isso vai facilitar muito para quem tem essa dinâmica. E isso já vem mudando na categoria de base. Se a gente for na categoria de base uns 3 anos atrás, 4 anos, você só tinha força física e estatura. Força física e estatura. Porque era para ganhar, era para jogar, era para ter resultado. Isso mudou. Aquele pequenininho, isso no geral. Você pode ver que, você vê hoje nos clubes, você tem mais meia esquerda, você tem mais meia direita, o antigo 8, o antigo 10. Não, porque na base você não coloca. Você quer um cara que é o box to box, bate na área, bate na área, bate na área, bate na área. Mas o cara com a bola no pé para colocar, você não tem mais. Por quê? Esse cara que bate na área e bate na área, tem que ter um vigor físico muito bom, tem que ter uma estatura muito boa para você aguentar. Aquele franzino, mirradinho, mas que é o que tem o talento com a bola, não tem. Muito também, por quê? Porque a gente vinha, você pega hoje, Renato Augusto, o William, Juliano, falando de Corinthians ali, todo mundo veio para o salão. Mas o salão naquela época que você jogava mesmo com aquela bolinha durinha, que não tinha, então tem a técnica pura, eu jogava na rua. Hoje não. Hoje o futsal virou um esporte muito competitivo, com determinadas padrões de jogo, que você não consegue sempre usar no campo, você consegue adaptar, mas muito pouca gente joga. O que muita gente joga hoje em dia, na fase de evolução do garoto, começa lá com os 8 anos e começa vindo, society. E o society não te dá essa situação, porque o society é aquela quadrinha, você não pode encostar no garoto, você não pode colocar, porque são escolinhas, não existe nenhum time de expressão que tenha um campeonato de society já com competição mesmo, entendeu? E aí você pega o garoto, e o garoto hoje vem sem maturar. Você tem que esperar ele vir e ir trabalhando idade, ano a ano, para ele poder chegar e colocar. Antes não. Na sua idade, na minha idade, você jogar bola, não tinha garoto de 20 anos jogando, você tinha 10, você queria jogar, você jogava. Era um problema seu, entendeu? Hoje você não tem, hoje você não vê essa discrepância. Aí você pegava um garoto desse e colocava no meio dos maiores, ele não se inibia, ele jogava. E aí você acelerava o processo. Hoje não, hoje tem essa dificuldade. Sobre essa adaptação no futebol que você está citando, me chamou a atenção. O camisa 8, o camisa 10, a gente não vai ver mais. Não tem como? Não tem, tanto é que está voltando isso. Hoje os clubes voltaram a enxergar que precisa ter o meio armador, o meio atacante, camisa 8, camisa 10, ter essas peças no time para poder fazer jogar. Porque hoje você está pedindo para construir com inteligência desde o zagueiro. Então o zagueiro não pode ser mais o brucutu que só chega à lenha. O zagueiro tem que saber dar o passe, o zagueiro tem que saber quebrar uma linha, o volante tem que saber dominar a bola e ir para frente, entendeu? Não pode ser só aquela truculência lá. E aí você precisa de um meio armador e de um meio atacante. Então, que seria um 8, que seria um 10. Entendeu? Então, hoje vem buscando. Você vem trazendo, você começa a colocar o próprio time do Flamengo,
o time estava assistindo aqui, que jogam com 2 volantes, mas que são volantes que são propositores, não são volantes só de marcação. Sabe jogar. Entendeu? Aí você faz o quê? Esse esquema tático tem que ser perfeito, porque todo mundo tem que marcar. Se todo mundo marcar, não tem espaço. Se um deixar de marcar, esses não são volantes de pegar. Então aí você tem que mudar o seu modelo de jogo. Então isso vai... eu tenho essa ideia e acho que ela é pertinente de você montar o time em cima das peças que você tem. Você não tem que ter na sua cabeça um conceito fechado. Um conceito fechado. Tá? Não, meu jeito de jogar é assim. Não, peraí. Ele pode ser assim, mas eu tenho peças para jogar desse jeito? Tenho. Então vamos tentar implantar. Não, eu não tenho peças para jogar desse jeito. Eu vou ver o que eu tenho de melhor no plantel e montar um esquema para que os que eu tenho melhor jogue e esteja dentro de campo. Antigamente era aquela pergunta, a cara do treinador. Hoje não tem mais essa cara do treinador no time, é o que o elenco oferece. Hoje você tem o treinador, que é um treinador reativo, que é aquele treinador que monta o time para esperar o adversário, dá a bola para o time adversário, espera atacar você, para ele errar e você usar o contra-ataque, que hoje fala pouco, ele fala transição, vamos fazer a transição, mas a transição ela é a finalidade do contra-ataque, você poder colocar. Tem o treinador propositivo, que é a bola o tempo inteiro, quer atacar, que é o mais difícil que você tem, porque você propor o jogo o tempo inteiro, você vai errar muito, e você errando muito, você vai dar chance para o adversário te atacar, então você precisa ter uma linha defensiva muito bem estruturada, e tem o jogador, e tem aquele treinador que espelha o adversário que eu vou jogar. Eu vou jogar contra o X, ele joga como? Ele joga assim, então vamos espelhar para a gente poder bater de frente com frente e colocar. Como que é o Alexandre Piano? Eu gosto da propositura do jogo, de fazer o jogo, de ter a bola dominada, porque quanto mais a bola no seu pé, menos você sofre. E aí, aliado a isso, você não pode errar. Se eu erro menos, eu não vou dar bola para o adversário. Se eu erro mais, eu vou correr atrás do adversário. Então, com a bola no meu pé, eu com o domínio de jogo, eu consigo controlar o jogo. Na hora que eu rifo a bola e espero o adversário me atacar para usar o contra-ataque, eu tenho que ser determinado momento e determinado jogo que eu faça isso. Já fiz isso? Já. É estratégia para aquele jogo. Mas no normal, você vai ver o time do Alexandre Pena trabalhando a bola, rodando a bola, aproximando, jogando, sendo propositivo do que ser reativo. Pena, queria falar agora sobre a transição do Sub-20 para o profissional. Hoje você é treinador do Sub-20 do Guarani e é muito comum a gente ver jogadores se destacando, subindo para o profissional, dá um tempo e ele retorna para o Sub-20. O que acontece nessa transição e por que é tão difícil a gente ver numa equipe profissional um time com 6, 7 garotos que vêm do próprio clube? É muito delicado. Porque o calendário hoje da categoria de base, se nós falarmos do Guarani, eu tenho um calendário hoje de um Sub-20, do início do Paulista, de 2022, até o final, eu tenho 28 rodadas. Então, se eu chegar na final, eu faço 28 jogos. O profissional, ele começa o ano, esse ano de 22, ele começou certo que ele no mínimo faria 51 partidas. 12 partidas da Série A1 do Paulista, uma partida da Copa do Brasil e 38 partidas do Brasileiro. É quase o dobro de partidas que o Sub-20 vai fazer. Quando eu chegar no final de novembro, que é o final do Campeonato Paulista Sub-20, e é o final do Brasileiro, o meu atleta do Sub-20 vai estar chegando a 28 partidas e o do profissional vai estar chegando a 51 partidas. É muita diferença. A minutagem deles é muita diferença. Mas você nunca vai aproveitar jogador? Não vai, mas você tem que ter o momento certo de estar utilizando. Às vezes você quer precipitar o lançamento de um garoto no profissional, porque ele está indo muito bem na categoria de base, é a vitrine, a galinha dos ovos de ouro do clube, a base, porque é nosso, é dinheiro nosso que você faz, mas você pode dar um tiro pela culatra. Você pode colocar ele não ir bem, você não ter essa paciência de aproveitá-lo e ter que trazer ele de volta para o 20. E aí, como que ele vem com essa cabeça? Como que você trabalha esse emocional dele para que ele venha no 20 e consiga voltar de novo no mesmo status que está? Então, eu converso com o pessoal aqui, a diretoria do Guarani, a diretoria da base, tem dado todo o apoio, tem uma participação muito próxima em relação a isso. E às vezes a gente fazer um grupo de transição. Quem são os atletas do Sub-20 que estão hoje
com uma certa relevância em relação aos outros. Ah, tem 3, tem 4, assim, ó. Vai treinar com o profissional. Dentro do possível, treina com o profissional. Treina, vai aprendendo, vai escutando novas situações, vai escutando conselhos dos atletas mais experientes, do profissional, que já estão rodados, e volta a jogar no 20. Que momento que você vai utilizar eles, Pena, no profissional? Talvez um momento que você não precise usá-los como sendo o resolvedor do problema. Porque talvez o peso seja menor. Você consegue isso? Não sei. Às vezes não. O calendário não te proporciona isso às vezes. Nós estamos num jogo importantíssimo agora, sábado, contra o São Bernardo, no profissional, onde ganhando, e depende do resultado do outro jogo, nós vamos classificar para o mata-mata do Paulista. Agora não é o momento agora de subir por exemplo. Eu não posso pegar alguém e falar, vai lá, entra lá e pode colocar. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que saber que pode dar errado. Eu tenho 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Ah, mas e um outro cenário, Pena? Pô, vamos supor que no final, hoje, na 30ª rodada, 32ª rodada do Brasileiro, o Guarani não esteja brigando nem para subir nem para cair. Está numa zona de tranquilidade. Está no meio da tabela. No meio da tabela. Tá bom, então vamos pegar 2, 3 jogadores, vamos colocar dentro do campo ali, vamos ver como é que ele vai render, como é que ele vai produzir. Isso é um cenário ideal, então. Esse é o cenário ideal. E aí você vem, lógico, vão ter casos, a gente estava conversando sobre o Santos. O Santos está usando vários garotos que nós enfrentamos o ano passado no Sub-20, que nós ganhamos aqui de 2-1 deles e perdemos lá de 4-2. E estão jogando no profissional hoje no Santos. Jogaram ontem contra a Ferroviária. O lateral esquerdo, o Lucas Barbosa, o Ângelo. Então, jogadores que jogaram contra nós aqui. E eles estão jogando lá. Mas qual o preço que o Santos está pagando? Mudança de treinador e agora tem que ganhar a última rodada para garantir. Já não classificou no passado. Já não classificou no passado, esse ano não vai classificar também. E assim, está numa briga para você colocar. Então assim, como é que é a parte por trás do futebol? Que apoio que ele te dá? Não, está suportado, está com suporte aqui, pode fazer isso e não vai ter problema nenhum. Então ótimo, então vamos fazer isso daí. Não dá. Aí você tem que pensar bem, porque além de você queimar um patrimônio do clube, você pode correr o risco de ser rebaixado e aí isso não é bom para ninguém, nem para a categoria de base, nem para o profissional na sequência dos campeonatos, entendeu? Esse atleta que está no Sub-20 se destacando, chega ao profissional, não consegue render o esperado, volta ao Sub-20. Como fica o psicológico dele? Como que o treinador age? É um pouco de psicólogo também? Precisa dar um apoio para esse garoto? Em geral, como é que ele desce para o Sub-20? Normalmente, quando você já fala de descer, você está colocando uma coisa pejorativa para o garoto. Então, no primeiro momento, é justamente assim, ao contrário. É a oportunidade de você ter para jogar. Se você pensar que você foi rebaixado, esquece. Futebol você tem. Você já mostrou que você tem condições porque estava no time profissional. Aproveita este momento que você está no Sub-20, que você tem idade para jogar ainda, para resgatar a sua autoconfiança. Para resgatar o que você teve de melhor que te levou ao profissional. Então, é um trabalho de dar confiança para o atleta, o garoto, é garoto ainda, são 20 anos de idade, é garoto ainda, para dar o alicerce que ele pode errar, que você vai continuar apostando, ele vai colocar para ele, para quê? Para que ele volte naquele melhor momento dele, no auge, e aí de repente coincide, ele está no melhor momento dele no auge no Sub-20, depois de ter regressado para poder fazer essa readaptação de novo, e chamam ele para compor um time do profissional, e ele entra e faz o gol. Pronto, acabou. É o gatilho que precisava para funcionar, entendeu? Então, é um trabalho muito de você conversar com o atleta, entender se o atleta quer essa ajuda. Às vezes o atleta não quer essa ajuda, então você tem que saber, porque senão ele atrapalha o seu grupo todo, entendeu? Mas na maioria das vezes a questão é essa, o atleta quando volta, retorna para jogar um Sub-20 porque tem idade, é para dar ritmo de jogo para ele e condições de ele tentar brigar com mais condições do pessoal que está no profissional. Porque lá só treinando, ele não vai evoluir a mesma coisa que quem está jogando. Isso vocês podem ter certeza. Ele precisa do jogo. Ele precisa de jogo. Hoje o garoto evolui, qualquer categoria, no 15, no 17, no 20, ele jogando. Se ele ficar no banco de reserva, se ele ficar compondo elenco, ele não vai evoluir a mesma coisa do que quem está jogando. E quando você colocar ele para jogar, você vai ver nitidamente que ele está faltando tempo de bola, que ele está faltando ritmo de jogo. Por quê? O treino não te dá ritmo de jogo.
O treino te dá noções táticas, noções técnicas, o que eu tenho que fazer, com quem que eu vou jogar do lado, mas o ritmo de jogo ele é muito diferente. Então, se você não jogar, você sempre vai sofrer. Entendeu? Então, o banco de reserva, eu brinco com o pessoal, falei, é complicado, porque nem sempre você vai ter a chance de entrar e conseguir render. Às vezes você vai sofrer, você tem que ter paciência para você continuar fazendo. Então, se você tem essa chance dentro de um clube, onde você tem um garoto que não está sendo aproveitado no profissional, ter idade para colocar no 20, ele jogar e ele ganhar esse ritmo de jogo, de repente é o que você precisava, ou para subir profissional de novo, ou de repente até para negociar e vender. Porque é o ativo do clube, você pode fazer dinheiro com isso. Como que você lida com a insatisfação no banco de reservas? Porque é o que você citou, ele está no banco de reservas, ele não está com um ritmo de jogo. Como é que você conversa para tentar administrar? Porque eu acho que não deve ser fácil, né? Lidar ali com o ser humano, é difícil. Se a gente voltar naquela pergunta que você falou sobre os treinadores, o Pena tem uma particularidade. Hoje o treinador de futebol, ele é muito mais um gestor de pessoas do que propriamente um treinador. Hoje você vê treino do Barcelona, você vê treino do Arsenal, você vê treino do Liverpool, você vê N treino que você quiser, o atleta mesmo pega ali o YouTube lá, ou pega o Instagram e vê o treino que aconteceu. Tem acesso lá. Nossa, o Barcelona treinou assim. Ótimo. Mas e a gestão? Eu tenho que saber se eu tenho que brigar com você, se eu tenho que brigar com ele, se eu preciso tratar de forma um jogador diferente, ou se eu preciso ser mais ríspido com ele para poder acordar e trazer ele para cá. É muito individualizado. Então, é muito hoje uma gestão de pessoas do que propriamente você ser um treinador. Então, quando a gente fala isso de gestão, é isso daqui. Aí eu tenho uma linha de raciocínio assim. Nós temos 11 atletas que eles estão com o sorriso aqui, que são os titulares. Nós temos no normal 8 atletas, que é o que compõe uma base no banco de reserva, né, de 7 a 8, agora vai mudar, vai poder levar 10 atletas para o banco de reserva. Você tem essa situação. Esses 10 atletas estão com o sorriso assim, mas amarelo. Só que você tem mais, no mínimo, 10, que compõem um elenco de 30, com goleiros, tudo, que não vão nem relacionado. Estão com a cara fechada. Com a cara fechada, emburrado, e se você bobear, tá torcendo contra. E esse treinador não sabe nada. Não sabe nada, eu jogo muito mais que ele, eu treino muito mais que ele. Então, qual que é a preocupação? É você conseguir gerir as 30 pessoas. E aí tem ego de cada um, tem o achismo de cada um, tem a sua comissão técnica, que você tem que colocar ela junto para ela poder saber, e aí tomar decisão junta, porque eu não posso na comissão técnica ter opiniões diferentes sem ser compartilhada. Cada um tem sua opinião. E eu gosto de pessoas que não vão na minha opinião sempre. Para justamente eu parar e pensar, pô, peraí, Pena, será que você está certo? Você pensou que talvez fizer aquilo é melhor? Não, o cara que bate nas minhas costas e fala, você está certo? Está me ajudando ou está me atrapalhando? Eu prefiro o cara que me questiona. Mas você vai fazer isso mesmo, Pena? Bom, não tinha pensado, de repente a gente pode mudar. Então esse questionamento é bom. E a mesma coisa com os garotos. Então eu tenho uma liberdade muito grande com eles, tem garotos que estão comigo desde o sub-13, nós estamos no sub-20 hoje, são 7 anos juntos trabalhando, passando categoria, tudo. Eu tenho liberdade, mas eu separo a situação de treino, de colocar dessa liberdade. Mas é muito mais uma gestão hoje, para você saber e se preocupar muito mais com esses 10 que não estão nem indo para o jogo, do que provavelmente com o seu time titular. Porque num campeonato longo, num campeonato com cartões, com lesões, você vai precisar daquele 10 que estava fora. E aí como que ele vai entrar? Porque tem uma coisa que poucos falam, e eu não tenho vergonha nenhuma em falar. Quem entra dentro de campo e corre, são eles. Ah, mas time que derruba treinador. Derruba. Derruba. Porque são os 11 atletas que entram em campo e jogam. Eles têm que ter algum motivo para poder querer fazer. Que motivo vai ser isso aí? Nós somos simplesmente um mecanismo de tentar facilitar o jogo deles. Mas eles têm que ter um objetivo próprio. Por que eles estão indo para cá? Seria muito melhor se eu conseguisse ter todo mundo correndo para mim. Ou correndo para o Guarani. Aí seria assim. Mas a gente sabe que infelizmente não tem. Cada um tem o seu pensamento. E são eles que correm dentro de campo. Então se você não conseguir criar um ambiente homogêneo, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco para todos,
Um que não correr, hoje em dia sacrifica o time inteiro. Então, se ganha, ganha todo mundo junto, e se perde, perde todo mundo junto. Senão você não tem, hoje, eu não posso ter um jogador no elenco que eu perco de 3-1, mas eu fiz um gol. Esse jogador não me interessa. O rapaz tem que ganhar, é coletivo. Um time, você chega longe. Peças, você fica no meio do caminho. Ô Alexandre, tem uma frase que nós jornalistas nós falamos bastante, que é assim, ó, um time de futebol não pode ficar gastando muito dinheiro com zagueiro e volante, tem que revelar. Como é que você entende essa frase? Eu acho que essa frase tem que ser ampliada agora. Antigamente, por que você falava que zagueiro e volante você não precisava gastar dinheiro? Porque você podia puxar do clube e você colocava teoricamente os brutamontes. O cara que chegava o reio e o volantão que marcava. No futebol dinâmico de hoje em dia, você precisa ter um zagueiro que constrói, você precisa ter um volante que constrói, você precisa ter um lateral que dá profundidade, você precisa ter um zagueiro, eu gosto de jogar com um zagueiro canhoto, então assim, não gastar dinheiro hoje, ele amplia tudo, só que ele também te dá uma brecha onde o primeiro lugar que um time de futebol tem que procurar é a categoria de base. Meu elenco está aqui, que peças que faltam para eu completar meu elenco? Olha na categoria de base. Eu tenho? Tenho, completa. Ele vai ser o quê? O terceiro reserva, o quarto reserva? Não importa, completa. Se eu for para o mercado contratar, eu estou gastando dinheiro. Estou gastando dinheiro. Ah, mas pena, mas aí, se cair no colo desse cara para jogar e ele não der conta? Tá bom, vai ser um jogo. Um jogo não vai te atrapalhar num campeonato de 38 rodadas. Pode sim te atrapalhar no mata-mata. Então, por isso que você vai ser a terceira ou quarta opção do elenco. Você não vai ser a primeira. Mas se você tem hoje, vamos falar um número assim, 10 jogadores no time profissional da base, 1/3 do seu elenco praticamente, você tem um custo baixíssimo, que são jogadores que estão da base. Você pode investir nesses outros 2/3 um pouco mais. Se eu tiver que dividir para tudo isso daí, talvez você fique com pouca renda para você contratar um outro jogador, entendeu? Pena, nós já estamos nos encaminhando para o fim do Mais Esportes. Queria pelo menos mais uma hora aqui, viu, para a gente ficar resenhando, conversando sobre futebol, porque está passando muito rápido. Esse ano você disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um torneio diferente, é um torneio que você entende que precisa passar por algum tipo de reformulação e já pode comentar também sobre o calendário, se ele precisa fazer alguma mudança. A Copa São Paulo é um campeonato tiro curto, estilo Copa do Mundo. 9 jogos você inicia e você é campeão. Você joga a cada 2 dias, então é muito sacrificante. No nosso caso, nós jogamos depois de 24 horas, nós jogamos contra o Aquidauanense, garantimos a classificação, descansamos no Rio e jogamos contra o Poranguense no outro. Então, existe uma linha de pensamento na recuperação do atleta, que alguns atletas se recuperam em 24 horas e outros levam até 48 horas para recuperar. Eu estava jogando com 48 horas. Então é uma coisa que eu acho que tem que se repensar. É muito bom para quem está assistindo, mas para quem está vivendo o dia a dia lá, você não recupera. A Copa São Paulo, no formato de hoje em dia, com 128 clubes, ele é o maior campeonato de base do mundo. Então, todas as vitrines estão para a Copa São Paulo. Então, eu tenho que pensar qual que é o objetivo do time para entrar na Copa São Paulo. É para montar um time para dar sequência e vender jogadores. Você monta jogadores novos para que o staff de fora, o pessoal de fora veja garoto novo e coloca lá. Não, quero montar um time cascudo para ganhar, para chegar. Ou vou montar um time intermediário para tentar chegar onde eu vou colocar. Mas são fatores ali que ele é muito mais psicológico, o fator do jogar na Copa São Paulo, do que o técnico. Porque às vezes naquele dia o garoto não está bem. Isso vai acontecer, nós somos seres humanos, eu vou errar num dia. Só que eu não tenho tempo de recuperar. Porque se eu errei naquele dia e é um jogo de mata, não tem outro jogo depois, acabou. E é muito, nessa idade dos garotos, é muito comum ele ter essa oscilação. E aí você acaba, às vezes, saindo, sendo desclassificado, ou deixando uma competição prematuramente. Eu acho que o Guarani, o nosso
objetivo assim traçado era ter chego entre os 16, né? Chegar nas oitavas ali, que estaria pegando o Mirassol Atlético Mineiro, que era o confronto pelo outro lado. Mas o futebol tem dessas, entendeu? E já com relação ao calendário, hoje o Guarani só disputa o Campeonato Paulista, que é o que eu te falei que tem 28 datas. O Guarani hoje é um clube formador, é o certificado de clube formador. Existe um movimento, né, o movimento dos clubes formadores, que está tentando, junto à CBF, criar um campeonato nacional para que esses clubes formadores joguem competições nacionais. Hoje o Guarani, pelo ranking do profissional, ainda não tem direito a jogar um campeonato nacional, que seria uma Copa do Brasil Sub-17, ou um Brasileiro Sub-17, ou uma Copa do Brasil Sub-20, ou um Brasileiro Sub-20. Então você fica restrito a jogar o Paulista. E para calendário, e para você conseguir diminuir esta diferença de base com o profissional, em termos de minutagem, em termos de jogo da garotada do Sub-20, eu preciso ter um calendário mais longo. Um calendário onde eu consiga começar no início do ano, em março, e terminar lá em novembro, para que eu tenha aí 40 jogos. Quantos clubes formadores tem? Hoje no Brasil são 36. Ou seja, tem como fazer mais uma divisão, por exemplo? Foi uma sugestão, né, que o movimento dos clubes formadores passou para a CBF, que fosse criada 2 divisões. A primeira divisão, né, com os clubes do ranking, do primeiro ao 20º. Isso não tem nada a ver com Série A e Série B do brasileiro, é o ranking da CBF. Então tem times que estão jogando a Série B, mas estão no ranking e disputam. Cruzeiro e Vasco, por exemplo. Por exemplo, os 2, tá? E aí, nessa Série B, que a gente chamaria, na segunda divisão do Brasileiro Sub-20, seriam os clubes que não estão nessa primeira lista e completaria com os demais. Então eu teria um calendário nacional. Eu teria, esse ano, por exemplo, esse ano Sub-20 houve uma mudança. O ano passado foi um grupo só de 20, você jogava 19 vezes. Então você tinha 19 jogos. 19 com 28 já passou do número ideal que a gente estaria falando. Esse ano a CBF fez uma redução. Não sei se foi por causa da Copa do Mundo desse ano que tem lá em novembro, alguma coisa, mas ela fez 2 grupos de 10. Você joga 9 partidas. Então você vai disputar um campeonato brasileiro, num grupo de 10, você vai jogar 9 partidas. 9 com 28, se nós chegarmos na final do Paulista, você está jogando 37. O ano inteiro. Contra um profissional de um time de Série A, você joga 38, mais 12 do estadual, vamos colocar aqui, mais Copa do Brasil, mais Sul-Americana. Então você fica muito aquém, entendeu? Por isso que essa transição é tão difícil. Por isso que a transição é tão difícil. Você pega, por exemplo, no estado de São Paulo. Hoje, no estado de São Paulo, se eu não me engano, dos 36 clubes formadores, 13 são do estado de São Paulo. Nós temos praticamente 1/3, se não é bem ali diferença pequena, de formadores do estado de São Paulo. Aí você tira os grandes, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. Eu estou colocando o Bragantino aqui também com 5. Aí você tem Guarani, Ituano, Novo Horizontino, Mirassol, tudo formador. Eles não jogam nada. E aí como é que você faz? Como é que você fomenta essa situação? Porque gasta você tempo. Você tem o certificado de clube formador, é uma estrutura gigantesca. Vocês indo para cá, o que você tem que ter é psicólogo, nutricionista, departamento médico, fisioterapeuta. Você mantém e joga pouco. Você mantém para um campeonato reduzido, entendeu? Então é um calendário que precisa ser discutido. A gente tem a ideia de criar um ranking de base para justamente beneficiar os times que estão nessa situação, entendeu? Mas assim, é aquela coisa que você tem que andar paralelo. Você tem que ir fazendo e tentando mudar, para que lá na frente esses sonhos que a gente tem sejam realizados. Alexandre Pena, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo, pela aula que você deu aqui para a gente, os conceitos de futebol. Boa sorte na sua carreira e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder continuar aqui esse bate-papo. Eu que agradeço, fico à disposição. Falar de futebol é nato, não vamos ficar falando aqui 2, 3 horas aqui, não vai parar o assunto. É uma coisa que está no sangue, que eu gosto. Acho que me reencontrei depois de... eu saí em 92 daqui, fui voltar praticamente em 2011. São quase 30 anos de diferença ali, que ficaram ali 20 anos. Então, hoje eu me sinto realizado. Fiz muitas coisas, mas voltei. Acho que era o que eu tinha que ter feito antes. Ainda bem que deu tempo de voltar e tá caminhando. Espero que as coisas aconteçam como a gente está terminando. Agradeço aí a torcida
e será um prazer recebê-los de volta aqui quando vocês quiserem. Nós aqui agradecemos, agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.